todos, bem-vindos de volta a mais uma aula de CryEngine 3. Na última aula falamos um pouco sobre as entidades arquétipos, ou seja, os arquetipos aqui, e onde a gente pode pesquisar aqui no Database View, adicionar o item, e se, por exemplo, eu selecionar qualquer item desse, igual, por exemplo, eu selecionar aqui, eu posso mudar as propriedades aqui ou no Database View. As propriedades aqui, se eu mudar, ela vai estar sendo refletida em todos os outros arquétipos iguais, né? E aqui, se eu entrar no Database View, aqui a gente tem aqui, por exemplo, Destroyables. Por exemplo, essa caixa, barril. Então, se eu mudar qualquer entidade, qualquer propriedade aqui, ó, por exemplo, essas propriedades que estão em azul aqui, elas foram alteradas. Isso aí você pode estar restaurando aí para a configuração, é só clicar com o botão direito e mandar reverter aqui, o formato padrão. Isso aí vai estar sendo aplicado em todos os outros objetos que pertencem, ou seja, que esteja linkado com esse objeto aqui. Ok? Hoje vamos continuar aqui na Holyoke Bar aqui. Nós temos aqui, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse botão área aqui. Essas áreas que estão dentro desse botão área, que é área box, área solid, área sphere e shape, isso aí são utilizadas para a gente poder estar fazendo trigger, igual por exemplo esse shape aqui, ó. Isso aqui eu tirei daqui, então esse shape, então ele foi adicionado aqui em área, né? E depois linkado com uma área trigger, ou seja, esses objetos aqui que estão dentro do botão área, quase todos pode ser utilizados para criar esse tipo de evento. Ou seja, uma área mesmo, uma área de influência. Aqui lá no início nós criamos também, pode observar que aqui nós adicionamos uma área também. Ó. Esse aqui é uma área. Por exemplo, aqui é uma área box. Essa área box aqui, para mim selecionar, ela é difícil para você conseguir selecionar. Mas você pode vir aqui na seleção de objetos e procura aqui área box. Olha só, eu dei 2 cliques nela, então selecionou. Aqui, com ela selecionada, a gente tem algumas propriedades. Ok, área box, eu poderia estar mudando o nome aqui, ó. Por exemplo, caixa de som. Que no caso aqui, essa área box, ela está linkada com um ambiente volume, ou seja, ela é utilizada como um alto-falante aqui, ok? Todas essas áreas aqui, ó, elas têm algumas propriedades, como, por exemplo, aqui no caso a área box, ela tem largura, comprimento, altura. Esse grupo ID, ou seja, você pode definir, igual aqui eu defini um ID -1, quer dizer, na realidade, na hora que eu criei, ela já utilizou aqui, ó, o padrão -1. Ou seja, se eu tiver um outro área box aqui, e a prioridade é o que tiver com o ID menor. Tá? Aqui é a mesma coisa, se eu tiver um grupo deles, se eu fizer um grupo de área box, a prioridade é o grupo que tiver com um número menor aqui. Aqui eu posso também estar definindo prioridade, se por exemplo os IDs são o mesmo número, eu posso estar definindo a prioridade aqui. Esse filete aqui, ó, se vocês observar, se eu clicar fora, olha só, a área box aqui está aqui sem ser visível, só está visível as arestas. Então eu posso vir aqui, deixa eu selecionar aqui a área box novamente. Eu mudei o nome, coloquei caixa de som. Então aqui eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar
essa opção de LED, ou seja, preencher aqui, fio, preencher, então fica mais visível. Aqui no caso, se você estiver usando, aqui por exemplo, eu já cliquei fora e vocês podem observar que está, ou seja, preencheu com a cor as faces. Se aqui, por exemplo, eu colocar essa área como trigger, então ele só vai ativar a hora que eu entrar dentro e desativa quando eu sair. Tá? Esse é o efeito. Isso aqui eu vou voltar lá para aquela da outra vila. Então eu tenho aqui, se eu criei essa área aqui, área box, certo? Se eu der um play aqui ou um Ctrl G, observe que é invisível, tá? Qualquer área dessa, então ela não é processada aqui, ela só utiliza uma referência. Aqui se eu criar uma área solid, aqui a área esfera também é a mesma coisa, tá? Tem a mesma finalidade da área box. Qual outra aqui? Essas aqui a gente vai falar mais adiante. O shape é aquilo que a gente cria para poder... Olha só, você pode clicar, a hora que chegar no último é só dar 2 cliques. Ok? Então você... área box tem as propriedades dela. Aqui essa esfera. Ó, eu não consigo selecionar essa área a conseguir. Então a área esfera aqui, se não tiver conseguindo selecionar, é só clicar aqui, Select Objeto, procura ela e selecione. O nome dela é área esfera 1. E aqui você pode mudar as propriedades também. Deixa eu aplicar isso aqui. E o Shape também tem as propriedades dele, que é as propriedades do Shape aqui. Então todas essas três, a função delas são a mesma. Ok? Excluir aqui. Excluir aqui. Mas se vocês observaram, a hora que a gente cria uma área box, você cria num tamanho padronizado, olha só. Aí você vem aqui e define o tamanho que você quer. Excluir. Agora, a área solid, você desenha. Então você vai vir aqui, é um sólido. Aqui você escolhe se você quer desenhar um box, um cilindro, um cone, uma esfera, um retângulo, um disco, um shape. Só que vocês vão entender a diferença aqui agora. Eu vou desenhar aqui. Ó, desenhei. Se vocês entrar aqui no modo de jogo, observe que é invisível também, tá? Só uma referência. A gente pode estar fazendo, escalando, tá? Só que aqui eu vou mostrar para vocês a principal diferença aqui dessa área box, da área box para a área solid, é porque aqui você pode editar os nodes aqui. Okay? Então eu posso vir aqui, ó, e criar um sólido totalmente diferente do normal. É claro que isso aí não é visível, tá? Igual eu tô falando com vocês, não é visível. Que a gente vai estar, vocês vão estar aprendendo a mexer com isso quando a gente estiver utilizando essa área de design aqui. Mas isso aqui é só para, vou só mostrar para vocês um detalhe aqui, ó. Por exemplo, editar aqui. Se eu quisesse abrir um buraco aqui, por exemplo, eu posso clicar no line e clicando, ó, olha só, eu acabei de criar uma outra área aqui. Isso aí você pode estar selecionando aqui. Por exemplo, eu quero selecionar só a face. Olha só. Se eu deletar, ó,
Claro que tem vários outros comandos aqui que eu posso estar utilizando. Offset. Se der um offset, por exemplo, aqui. Olha só. Então, Ctrl Z aqui. Offset aqui. Ó. Ok. Eu posso, por exemplo, um extrude, que é bastante usado. Então isso aí vocês podem brincar um pouquinho. Se tiver alguma dificuldade, acessa o manual da CryEngine. Ok? Então aí você consegue estar editando aqui essa figura aqui. Só que ela é só mesmo para você utilizar ela como um trigger ou alguns outros efeitos aí. Então depois vocês dão uma olhada, pesquisem área box, área solid e shape, área esfera, né, e shape. Agora nós temos mais aqui, ó, lightbox, o light propagação de volume e light shape. Eu vou mostrar para vocês só esse lightbox aqui como funciona. Por exemplo, vou pegar aqui dentro da casa. Você quer fazer, suponhamos, um efeito de luz aqui. Então eu posso usar aqui, ó, um lightbox e vou definir aqui os tamanhos. Vou colocar um aqui para cada. Por exemplo, essa caixa aqui, que ela é um lightbox. Se eu colocar uma entidade de luz aqui, ó, dentro, se vocês observarem, essa luz aqui ela está iluminando a casa toda. Só que eu posso vir aqui, entity like, né, links. Então pego aqui um pick target e vou selecionar o lightbox, só que eu não estou conseguindo selecionar. Eu venho aqui, lightbox, pronto, selecionei, já apareceu aqui. Você pode renomear o link aqui se quiser. E vem aqui, define esse Deferred Clip Bounds. Olha só. Então eu tenho aqui uma luz apenas no Lightbox. Ok? Então isso aí vocês podem estar dando uma olhada. Se eu der um play aqui, observe. Está aqui a luz. Ok? Essa é a função do Lightbox. Outro item aqui importante é esse oclusão área e oclusão plane, né? Isso aqui você pode, por exemplo, a questão de desempenho, às vezes você não quer processar o que está daqui para lá. Então você pode colocar um occlude pane aqui, um painel de oclusão. Vou vir aqui. Claro que deixa eu posicionar ele aqui. Aumentar aqui a altura. Ó, olha só. Observe que daqui para lá, ó, ele não está processando. Então aqui, observe que se eu passar dele, ó, do plano, ó, aí volta normal. Mas se eu tiver do lado de cá dele, ó, então isso aí, dependendo do jogo, às vezes é interessante você colocar esse occlude aqui. Ok? Então isso aí para
reduzir um pouco o consumo de memória e de processamento do computador. Mais para frente nós vamos falar aqui um pouquinho, bem mais para frente a gente vai falar sobre esse portal e esse Visarea. Eu vou deixar para falar sobre esses dois aqui quando a gente estiver aqui nessa aba de design. Vocês vão entender o porquê. A gente já falou desse shape e esse water volume. O water volume também, eu creio que na próxima aula a gente vai estar falando sobre ele, que você pode, eu não sei se vocês observaram, quando eu ensinei vocês criarem rios, aquela forma de criar rios, você cria um rio com uma mão única, ou seja, um único fluxo. Agora você imagina um rio com várias ramificações. Então você consegue criar um rio com várias ramificações ou um lago utilizando esse water volume, que é o que nós vamos estar trabalhando na próxima aula. Então a aula de hoje só faltou aqui, na realidade, só um instante, faltou mostrar aqui. Não, já mostrei a questão da área solid, que a área solid você pode alterar o formato, tá? Então se você clica aqui, a gente tem alguns tipos aqui. Esses comandos de edição, quando a gente estiver trabalhando nesse design aqui, vai ser mais fácil de entender. Mas se eu tiver com o botão de edição ligado, eu tenho várias opções aqui que eu posso estar trabalhando com essa área solid. Pessoal, então é isso aí, por hoje é só, até a nossa próxima aula. Na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho sobre o water volume, ou seja, volume de água. Ok? Algumas configurações interessantes aí para a criação de água. Espero ter gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau.